Ó Maria, ó Mãe minha, pecadora dos mortais, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós que recorremos a vós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós que recorremos a vós. A Irmandade da Boa Morte, para mim, é tudo. É muita paz, é muita tranquilidade. E muita fé e amor à Nossa Senhora. Salve a princesa Isabel, deu liberdade à cor. Foi no dia 13 de maio, preto não é mais lacraio, preto não tem mais senhor. Desde o dia que a princesa assinou a Lei Áurea, eu consegui a abolição. Hoje preto pode ser doutor, deputado e senador. Não há mais preconceito de cor. A Irmandade da Boa Morte é uma organização feminina negra secular no estado da Bahia. É, na verdade, assim, para mim, um grande símbolo da resistência e da capacidade de reinvenção das mulheres negras. Porque, quer dizer, aquelas mulheres que não tiveram acesso à escola, que não tiveram acesso a nenhuma estrutura de poder, conseguiram se reconstruir na sua identidade e, assim, e quebrar barreiras. Que a Irmandade tem uma força extraordinária. Então, aquelas mulheres de terreiro de candomblé, de religião, portanto, de matriz africana, resolvem adentrar o espaço do catolicismo e refazer o catolicismo, e redesenhar o catolicismo. Na verdade, é uma irmandade de cunho católico, né? Que ela é idealizada em Salvador por mulheres negras e ex-escravas. E essas mulheres, justamente por ser já considerada boa parte delas como membros, né, da família dos senhores, elas tinham liberdade mais cedo. Então, elas, ao ter sua liberdade, ia para a sociedade fazer movimentos para libertar os que ficavam lá justamente nos engenhos. E o que acontecia? As mulheres da Boa Morte, não, as irmãs, né, que ainda não a irmã, mas do grupo organizado abolicionista, elas ganharam esse nome, né, esse título também de mulheres ganhadeiras, porque elas acabaram se tornando comerciantes na sociedade de Salvador. E o resultado dessa comercialização era justamente para comprar carta de alforria. Essas mulheres também tinham religião, né? Muitas delas foram convertidas pelo processo mariano, que foi uma evangelização muito forte da Igreja Católica, né? Apresentando Maria como a quarta pessoa sagrada no mundo, e começa justamente a nascer as irmandades que a gente pode chamar de irmandades leigas, que são as irmandades que começam a nascer com ou sem a aprovação do clero da época. Né, os grupos, né, principalmente os grupos organizados, abolicionistas, né, de outros movimentos, diziam: não, nós vamos edificar uma igreja, vamos adotar o santo da nossa veneração e vamos ser católica. Quando elas edificaram a igreja na Barroquinha, adotaram Nossa Senhora da Boa Morte e Glória para a sua veneração e passaram a ser, então, justamente católicas. Edificando a igreja católica e no fundo da igreja, um terreiro de candomblé, a sociedade da época não recebeu isso, não aceitou isso com muito grato, né? Então começou então uma perseguição religiosa, uma perseguição política, né? Elas já eram mulheres políticas porque já faziam um movimento abolicionista que era justamente o contraposto, era justamente a gente pode sinalizar uma oposição, né, à política da época. E depois acaba se tornando mulheres negras, ex-escravas, sendo católica com a sua própria igreja. Isso a sociedade não recebeu isso muito bem. Então muitas que foram perseguidas por conta disso acabaram indo embora, né? Umas voltaram para a África, outras foram para os Estados Unidos, outras para alguns estados do Brasil, mas a maior parte acaba imigrando para Cachoeira.
Quem leva a Irmandade da Boa Morte para a cachoeira é uma grande Ialorixá, no caso da nação do Jeje, ela não é chamada Ialorixá, mas ela vai ser chamada de Rumbona, ou de Doné, ou Mejitó. Ela leva a Irmandade da Boa Morte para a cachoeira, tendo em vista que a maioria dos negros Jejes, eles são transferidos ou vendidos aos senhores de engenho da área de cachoeira para o plantio do fumo. E ela vai fundar a Irmandade da Boa Morte, e funda a casa chamada Casa Estrela também. E é nessa casa que é traçado todo o comércio de obi, orobôs, instrumentos que servissem para a prática ritualística da religião que hoje chama-se de afro-brasileira, né? E é nessa Casa Estrela que também é decidido quem iria fazer os seus voduns, ou seja, seus orixás, né? A princípio, a feitura dos orixás é feita também nessa casa, e toda a organização da Irmandade da Boa Morte também é centrada nessa casa chamada Casa Estrela. Inclusive, a Rumbona Ludovina Pessoa, ela implementa, ela assenta o leba do vodum dela na porta, ou seja, na entrada da casa, por ela ser de Ogum, né? Na nação não chama Ogum, esse no Queto chama-se Gum, né? Ela implanta o eixo do orixá dela na porta da casa, que hoje se encontra até hoje lá implantado, né? E é uma estrela que se tem no chão. Ali é um fundamento, assentado por Zé de Brechó e Salacó. Ali é um símbolo do Ilê Bogum, Alê Seu Jandu. Antes de se efetuar a festa, vamos assim dizer, católica, elas passavam por um processo de obrigações referentes aos seus orixás, para depois elas entrarem no que se chama da parte religiosa em si, né? Porque dentro da Irmandade existe o que se chamava de parte profana, que era a parte religiosa afro, e a parte religiosa propriamente dita, né? Mas aí, no decorrer das festas da Irmandade, elas, nos primeiros dias, elas fazem as suas obrigações, fazem os seus preceitos, os seus rituais, a fim de entrarem, como eu já falei, na parte religiosa. Dia 13, elas vestidas como mulheres de santo, mas que era uma roupa também vestida pelas mucambas, eram sempre todas de branco, de batas ou saia, que tinha, além de ter um diferencial da roupa que usava justamente os senhores de engenhos, era também uma roupa que demonstrava também uma veste cultural da própria região africana. E hoje essas mulheres que se refletem com essa roupa, sendo elas mulheres de santo do candomblé, então por isso veste branco, que na nossa religião é celebrado o nosso pai maior, Oxalá, que é o Senhor do branco, da paz, né? E o branco também é a roupa do respeito, né? A roupa da santidade. E nesse momento elas vão estar vestidas de branco com singelas contas de candomblé, mas vai celebrar nesse dia o anúncio da morte de Maria. O primeiro dia é a missa dedicada às irmãs falecidas e o corpo de Nossa Senhora da Boa Morte presente, deitadinho na esquife. Tem a procissão, após a procissão tem a ceia branca. Uma mesa rica, cheia de peixe, de todo tipo de comida. Que é também a mesa da ceia, do jejum, da Semana Santa de Maria, que vai celebrar o alimento espiritual. E no segundo dia, que é o dia 14, é o dia dedicado ao enterro simbólico de Nossa Senhora. No dia 14, elas vão estar vestidas com saia preta pinçada, com uma bata, com sobre a cabeça um toço, sobre o toço um bioco. O bioco, sabe o que é o bioco? Coloca por cima deste botão assim, aqui, chega aqui aí. Prende. Só fica o rosto e as mãos lá de fora. E, de uma certa forma, vai demonstrar muito sentimento, onde elas vão fazer uma simbologia do enterro de Maria pelas ruas de Cachoeira.
Nesse dia elas falam muito pouco, dá pouca entrevista, tem muito pouco acesso às outras pessoas para não falarem muito. E aí é onde elas vão fazer uma sentinela ao corpo de Maria, sentinela da morte de Maria. No dia 15, elas já vão estar vestidas justamente com essa roupa que eu falei do dia 14, mais completa, com mais pompa, né? Que no dia 14 elas tiveram também com um pano na costa, que é o pano da costa, mas que ele tem dois lados, um veludo preto e um lado lingerie vermelho. Do lado preto elas usaram no dia 14, no dia 15 vai estar usando o lado vermelho, que vai simbolizar o sangue, a guerra, a luta, a batalha e a vida também, né? E não vai estar mais com bioco sobre a cabeça, mas com um lindo torso e algumas contas, bijuterias e muitas joias. Ouro a não sei quantos quilômetros da mina, aquele falsificado ou não, mas assim, para se enfeitar toda, tudo brilhante, tudo alegria, tudo sorridente, porque é a vida de Nossa Senhora. E quem tem fé nessa Senhora tem uma morte tranquila, é a morte salutar. A morte salutar. Eu também tenho muita fé. Depois da missa, dança da glória, que é pela manhã, aí as irmãs dançam a valsa, que uma filarmônica toca, ou duas que são convidadas. E as irmãs dançam com irmã. Tem a valsa, tem a saudação para os orixás. Tudo a filarmônica toca, né? Tem a saudação para os caboclos. Aí se dança também. Tudo igual como as outras faziam há quase 3 séculos. E depois daí tem o almoço, a feijoada, que é servida ao povo, as irmãs também comem. E se der para todo mundo, até a comida acabar. Depois daí tem o samba, que a gente já troca aquela roupa preta por uma roupa estampada e vai sambar. No outro dia é o dia do cozido. Dia do cozido. O cozido, a mesma coisa assim, como as outras faziam, as nossas ancestrais. Para entrar na Irmandade, mulheres negras a partir de 45 anos de idade, porque já são pessoas maduras, que já sabem o que quer. A religião, nós aqui dentro só cultuamos a religião católica. Candomblé é lá fora. Cada uma lá tem suas casas. Cada uma tem suas devoções com seu orixá, né? Eu mesmo tenho. Eu sou uma filha de Inhansã, tenho muita fé no que eu tenho, entendeu? Sou do Ilê, Mecê, Oió, Axé, Ogum, Oniri. Sou da casa de Cacho, mas vivi minha vida com o seu Leopoldo Silvério da Rocha, na casa de Babá, Ogum, Oniri. Sou feliz, maravilhosa de viver muitos anos naquele. Ali eu aprendi tudo o que eu quis aprender na minha vida. Elas veneram e reverenciam uma santa católica europeia sem perder a sua identidade negra. Então isso é fantástico, é extraordinário, porque elas são de candomblé, todas elas são de candomblé e todo mundo sabe disso. Então elas têm o território do sagrado afro-brasileiro, que é o terreiro de candomblé, e elas também têm espaço nesse território do sagrado judaico-cristão, que elas já inventaram. Mas teve um dia de ofensa, que a Irmandade se sentiu muito quando o padre Dom Lucas Moreira Neves negou a igreja Irmandade. Uma briga que houve com um determinado padre dentro da cachoeira, né, por causa das alfaias de Nossa Senhora, né? E elas pediam as alfaias ao referido padre
E o padre não queria devolver, porque dizia ele que estava no museu e que do museu ele não poderia tirar. E também ele não queria devolver a imagem de Nossa Senhora, porque é uma imagem de roca, né? E é muito antiga. E ele não queria devolver, porque também dizia que estava no museu. E no fundo, o que a gente sabe é que a maior parte das alfaias de Nossa Senhora desapareceu. Dizem as más línguas lá dentro da cachoeira que foi roubada. Já há muito tempo. O arcebispo que quis tirar, que não era possível uma irmandade de negócio de festa e de candomblé. Ele encontrou pela frente o padre Gaspar e botou o pé, ele esbarrou, não pôde mais fazer o que queria. Uma maluquice. Vê se ele achou, ninguém apoiou, a irmandade está aí. O padre Gaspar veio e sustou. Explicou a ele o que era. Eram negras, como é, né? Havia o despeito, que era uma religião dentro da sua própria religião. Elas devem isso a mais a Padre Gaspar. A Irmandade foi para Salvador e ganhou a causa, que hoje ela tem sua hierarquia, sua estabilidade, seu carinho, seu poder. Elas trabalhavam o ano todo para o brio da sua festa. E, claro, evidentemente que a igreja não deixava de também ter a sua parte de dinheiro em cima dessa irmandade. Tinha um padre dentro de Cachoeira que ele dizia que ele só ganhava dinheiro quando era realizada a festa da Irmandade da Boa Morte, dentro de Cachoeira, né? E aí o dinheiro é mestre. Então, quer dizer, houve toda uma carga de reação da igreja. Elas lutaram muito para se afirmarem, para conquistar um respeito da sociedade. Elas conseguiram um respeito de fora para dentro. Hoje é uma instituição, quer dizer, conhecida no mundo inteiro. Tem grupos de afro-americanos que vêm dos Estados Unidos todos os anos para Cachoeira, para o Recôncavo Baiano, com o objetivo de conhecer a Irmandade da Boa Morte. Quer dizer, então elas conseguiram fazer fincar uma bandeira importante, né? Que é de afirmação da dignidade das mulheres negras. E isso é impagável, isso é de uma força histórica extraordinária, porque elas não sucumbiram ao legado da escravidão, elas não sucumbiram a uma estrutura perversa, uma estrutura de desconstrução da humanidade, porque a escravidão foi uma estrutura de desconstrução da humanidade negra. Elas juntaram os pedaços e se refizeram. E aí elas conseguem, além de reagir àquela estrutura, reagir ao racismo pós-escravidão. Quem me trouxe foi a irmã Joselita. Ela me convidou, aí eu acompanhei, eu gostei e estou até hoje. Quando entrei, com 46 anos de idade, encontrei lá a Tonha, Inha, Dona Estelita, Mãe Filhinha, Dazinha e outras irmãs, Ernestina, que Deus já levou. Eu mesmo me sinto orgulhosa de ser irmã da Boa Morte. Eu sendo irmã da Boa Morte, já fui no Rio de Janeiro, no hotel, no Hotel Pala, fazer uma palestra com o povo da Fundação dos Palmares. Fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo para fazer também uma palestra lá em São Paulo. Daí eu fui para os Estados Unidos, fui para Atlanta, para a Geórgia, recebida pela família de Luther Martin King. Dali eu fui a Geórgia, fui a Nova York, fui a Miami. Estou aqui falando com vocês. Eu sou descendente dessa senhora aqui, que chamava-se
dentro da Irmandade ela tinha um nome muito secreto, né, que eu infelizmente eu não gostaria de revelar. E ela foi provedora da Irmandade da Boa Morte há 40 anos, né? Epifânia, o nome dela. Dizia-se que Dona Epifânia, quando ela dava um grito em Cachoeira, São Félix se ouvia, né? E era uma pessoa muito respeitada dentro da Irmandade da Boa Morte. Talvez por uma questão financeira, né? Porque ela era uma pessoa que tinha, de certa forma, um certo poder aquisitivo e foi, claro, evidentemente, provedora há 40 anos, porque todo mundo sabe que a festa da Boa Morte é uma festa que se gasta muito. E na época, né, lá nos idos de 60 ou antes de 60, claro e evidentemente que uma mulher sozinha sustentar uma irmandade do cunho da Irmandade da Boa Morte precisava ter um certo poder aquisitivo. E isso essa senhora detinha na época, né? E ela tinha esse particular, né? Que ela botou muitas afilhadas dentro da Irmandade da Boa Morte, inclusive a última chamava-se a afinada Perina, lá de Belém, né? Que era de Xangô, foi afilhada dela e ela colocou na Irmandade da Boa Morte também. E outras mais. E eu sou uma negra, me sinto feliz ser negra. Olha a cana madura, canavial, pra fazer raspadura, canavial. Olha a cana de vez, canavial, não me plante freguês, canavial. Ô lê, 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 canavial, ô lá, lá, lá. Isso eu canto lá e sambando. Salve a princesa Isabel. Estou cantando no lugar aonde ela veio, aonde ela passeou. Esta igreja chama Alto do Monte Formoso. Levamos o caruru e tinha um lá recolhido, disse que era evangélico, disse que não ia comer caruru. E caruru é coisa do diabo, é coisa do Satanás, aí tem essas ideias, né? Aí quando eu fui outro dia, procurar saber dos que estavam lá, e aquele estava aqui, ele comeu o caruru. Não comeu o quê, dona Dadir? Ele comeu. De madrugada ele sentiu fome. Ele comeu, levantou e comeu. O frio foi, como estava. Ele comeu. A fome é cega, não é? Estava gostoso, tudo bem asseado, cheiroso, bem temperado. Eu sei que ele comeu do caruru. Estava lá com a Bíblia na mão. Mas a fome fala mais alto. Entendeu? E o munguzá também que acompanha, dentro do caruru. Boa Morte. Minha avó Libânia tem mais de 100 anos. Ela fazia parte. Eu morava com minha tia Inês, minha tia Maroca, minha mãe. Pronto. E elas vinham sempre por causa de papaizinho, por causa de minha avó Libânia, que era irmã. Aquela indumentária que elas vestem, minha avó Libânia tinha. O ano passado, atrasado, eu fui para a festa. Eu era empregada doméstica. Aí eu vim com a irmã Joselita, que me convidou. Aí eu peguei e ficava aqui, achava aquilo lindo. Aí eu ainda não tinha assim, os trajes, saio, não tinha. Eu tomava emprestado da minha irmã. Aí minha irmã colocava na cama a minha roupa esperando eu chegar do emprego. Quando foi no dia 14, aí eu pedi à minha patroa, que eu precisava sair mais cedo, que eu poder pegar a procissão. Nesse dia foi o dia que ela chegou mais tarde em casa. Aí quando ela chegou, eu vim pela ponte na maior pressa. Meu amigo, quando eu cheguei aqui, a procissão já estava recolhendo. Mas eu chorei tanto. Aí eu pedi à Nossa Senhora que ela me ajudasse, que eu vencesse a minha aposentadoria, que eu seria uma irmã. E ela me ajudou, meu amigo. Com poucos tempos, minha aposentadoria saiu e eu estou aqui até hoje, graças a Deus. Essa irmã, ela queria pedir uma saia, né? A Dida, ela era uma pessoa que tinha uma condição de vida, graças a Deus, razoável. Tinha roupa, tinha tudo, mas ela queria vestir uma saia por Dida. Dida é uma das nossas coordenadoras. E aí ela não sabia como pedir a saia a Dida, então ela fez uma música para pedir essa saia. Então ela chegou perto da Dida e cantou: ô Dida, me dê uma saia nova, por favor, ô Dida. E acabou que um samba, né, de São Félix acabou gravando esse samba. E a Dida foi na loja imediatamente, comprou o pano, né. Infelizmente a irmã foi cometida de uma enfermidade e não chegou a usar essa saia, mas a Dida, de um compromisso tão forte que ela ficou com essa irmã, que ela acabou colocando a saia da irmã lá no caixão para a irmã, porque ela ficou com aquela coisa na cabeça. Mas foi tudo muito engraçado, né? A morte da irmã
a gente sentiu tal, mas a gente não sentiu tanto, porque ela passava tanta alegria pra gente, que dizia, não, no dia que eu partir dessa vida para outra, não fiquem tristes não, porque eu estou indo com alegria, que eu sei que estou indo para aquele lugar tão prometido, que é os pés de Nossa Senhora, né? A minha mãe era da Irmandade daqui, que acompanhava a minha avó, que era portuguesa. O meu avô, pai da minha mãe, já era africano. E não gostava de negócio de muita igreja. O negócio dele era mesmo o urungundum, o couro, o tabaque. E minha avó era daqui dessa Irmandade, que ela nasceu no dia 8 de dezembro. Chamava-se Maria Paula da Conceição Barbosa. E quando minha mãe começou a ficar mocinha, ficava aqui nessa igreja com ela, acompanhando tudo. Mas certo dia, no mês de junho daquele ano, Oxum pegou ela dentro de casa. Minha avó não gostou, falou com o meu avô, que era o pai da minha mãe, o africano, e que não queria aquilo. Aí minha mãe nunca tinha ido na Terra Vermelha. Aí subiu a ladeira, mas não foi minha mãe, foi o orixá levando. E lá tem uma fonte que até hoje está lá no mesmo lugar. Chegou na fonte, botou minha mãe lá dentro. No outro dia de manhã cedo, foram pegar água naquela fonte e viram lá uma mulher boiando. Alarmaram o senhor José do Vapor, na fonte tem uma mulher que morreu afogada. Ele deu aquela risada, qual é afogada? Ela está bem viva. E eu sei porque minha mãe falava, cantava, que meu irmão está vivo ainda, tem 91 anos, até hoje a gente conversa sobre tudo, para ficar sempre relembrando, entendeu? Passando para meus filhos, para neto dele também, para saber a história da nossa família. Aí quando chegou lá, um ogã da casa pegou uma agulha, enfiou em minha mãe. Não saiu nem água nem sangue. Mas ele fez isso aí escondido, José do Vapor. Aí pegaram, voltaram para cima, recolheram, fizeram o santo. O meu bisavô, por parte da mãe da minha mãe, que era português, muito católico, queria subir pela roça para tirar minha mãe de lá. Ele disse que eu vou lá em cima tirar sem a tiofa de lá. Aí volta o outro, não vá Maria, que é minha avó, né? Não vá porque o lugar dela é lá. Não adianta você insistir porque ela não vai descer. Porque não é ela que está lá, é o orixá dela que está manifestado nela. Aí recolheram, fizeram o santo, pintaram sete, tal. E minha mãe fez o santo lá. Depois de muitos anos, me pariu lá nessa roça, cresci lá. Aí também foi iniciada lá, graças a Deus. E das minhas raízes eu não arrasto o pé. Porque eu tenho orgulho de ser como eu sou. E não faço mal a ninguém. E onde eu boto meu pé, nasce capim. Eu tenho o dom da cura. Para entrar na Irmandade, na época tinha muita agonia. Mas como eu tinha uma comadre chamada Elvira, sabia a minha luta, meu trabalho, meus acarajé que eu vendia, tudo isso fez influência com que eu entrasse na Boa Morte. Hoje eu tenho 46 anos de Irmandade e me sinto feliz. Eu sendo uma gatinha angorá, eu vou lá, né, meu amor? O candomblé, que sofre toda sorte de intolerância religiosa, que é demonizado, que é satanizado, de repente você consegue ver que mulheres negras, porque é a base da pirâmide do racismo, da exclusão social, é exatamente a mulher negra. É a última, é aquela que está na base da pirâmide. Então, essas mulheres, elas conseguem se levantar e fazer o seu axé, porque aquela Irmandade ela é muito específica, é de mulher negra e idosa. Tire a Boa Morte de Cachoeira. Cachoeira é linda, mas sem a Boa Morte ela empobrece. Quer dizer, a Boa Morte é parte da alma de Cachoeira. É uma força simbólica e cultural. A igreja teve que repensar seus tabus, seus paradigmas, porque aquelas mulheres é a negação de uma série de coisas que o Vaticano pensa sobre o que deve ser o catolicismo. Elas conseguem fazer o catolicismo à moda do que elas entendem
não é? Que deve ser, portanto, elas conseguiram africanizar o catolicismo, né? Fazendo o seu próprio caminho. Quando eu levei os materiais que nós produzimos para a Filadélfia, eles me mostraram que eles também estavam fazendo nessa perspectiva de valorizar as construções dos afrodescendentes nas Américas. Eu estava dando os primeiros passos na minha cidade. E eu fiquei impressionada, porque elas me mostraram um livro enorme que os estudantes do que corresponde ao ensino médio nos Estados Unidos estudavam. E lá eu fui folheando o livro e me dei conta de que ali estava a Boa Morte, retratada, e as pessoas estudando e conhecendo. Aí fica a pergunta, o Estado da Bahia estuda a festa da Boa Morte? Estuda a história, o legado, aquela riqueza cultural extraordinária? Quer dizer, como é que estão as nossas escolas? As nossas escolas ensinam histórias de Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, de um monte de princesas e rainhas europeias. E não percebe essa mesma escola que tem uma realeza ao nosso lado. Uma confraria de mulheres que fizeram a história desse Estado, que é parte da cultura do nosso Estado. E isso não consegue entrar numa sala de aula. Tem um ensinamento do Marcus Garvey, que diz o seguinte, um panafricanista, ele diz que um povo que não conhece a sua história é como uma árvore que não tem raiz. A Irmandade não é parte, a Irmandade da Boa Morte não é parte apenas da história e do legado dos negros no Brasil. É isso e é mais do que isso. É de todo o povo brasileiro. Onisaure, saulaxé, odisaure, oberioma, onisaure, saulaxé, saulaxé, odisaure, oberioma, onisaure. Onixaure, saulaxé, Onixaure, obeiomã, Onixaure, saulaxé, babá. Onixaure, obeiomã, saulaxé. Boa Morte não é morte. A Boa Morte é vida.